Gatos e gatas, Sandril, Sandroco aqui, dúvida de aluno, Enem. Depois eu vou ver que ano é isso aqui, porque não tem. Considere o ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano, seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. Suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, uma distância D que é menor ou igual a R. Então vai mais, deve ser porque é radianos, né? Ele vai para radiano. Vamos lá, então, a circunferência. Beleza, então vamos lá. Uma distância D sobre a circunferência. Então, esse P faz isso aqui, ó. E vai andando, tá? Até chegar no máximo em um raio. Ou seja, para abrir aqui um ângulo, que eu vou chamar de um radiano no máximo, tá? Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por... Não fez pausa, aqui ele tem as opções, ó. Deixa eu ver, tudo feio, normal, né? Quer saber a distância, quer saber quanto que vai percorrer sobre o eixo X, ou seja, quanto esse cara anda para frente, porque ele é a projeção ortogonal desse ponto P. Não fez pausa e vai fazer. Vamos lá, então, tá aqui, ó, o desenho, coisa linda, Deus livre. Então, gurizada, na realidade, é quanto isso vai andar para o lado. Vamos ampliar, acho, um pouquinho aqui. Ó. Quando esse ponto P anda para cá, por exemplo, essa projeção anda para frente, tá? Quando esse ponto P anda para cá, essa projeção já está aqui. Então, é quanto esse Q anda de acordo com essa movimentação. Tá? Vamos pensar só nesse cara, tá? Então, aqui tem um que é R. Vamos ver. Ó, se o ponto P chegar aqui, tá? O que eu estou querendo saber é quanto essa projeção andou daqui até aqui, tudo bem? Ó, daqui até aqui. É quanto ele andou para frente, porque a projeção é a sombra, tudo bem? Então, eu acho que eu vou aumentar mais ainda, desculpa. Ó. O ponto P estava aqui, a projeção está aqui. Q. Agora o ponto P está aqui, a projeção está aqui. Ele quer saber como que isso anda, tá bom? Ó, então o ponto P percorrerá no eixo X uma distância dada por, tá? Como é que... Óbvio que isso depende, né? Depende de quem? Né? Depende exatamente dessa abertura, ou seja, de quanto esse ponto P está andando, tá? Vamos ver, o que ele está andando então? Olha só. Esse é o raio, beleza? Daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, de acordo com o ponto P andando, tá? Cada um ponto que andou, tá? Ele quer saber quanto andou. Acho que já ficou claro, né? Vamos ver. Pessoal, vamos analisar só aqui, porque me interessa esse eixo aqui, ó. Porque quanto anda para frente, ou seja, na horizontal, eu posso considerar para cá, ó. Olha só. Recomendo que dê uma olhada na aula de ciclos trigonométricos, função seno, função cosseno, a construção da função cosseno tem nessa playlist, tá? Então, olha só. Quando o ponto P saiu daqui e veio para cá, aqui eu tenho um ângulo alfa, tudo bem? De abertura, tá? O que eu tô querendo saber é quanto o P andou ou quanto andou a projeção. Quanto andou a projeção? A projeção andou daqui, que era a projeção do P, até esse pelinha, que eu vou chamar que é daqui até aqui, ó. Então, na realidade, eu tô querendo saber esse pedacinho aqui, ó, tá bom? Esse cara aqui, ó, é a minha resposta, tá bom? Esse cara aqui é a minha resposta, ó, tá? Aí, quando eu ando pra cá, é esse cara aqui que é a minha resposta, tá? Vamos ver de novo, mais um, ó. Tava aqui o P, veio parar aqui o P, tá? O que eu quero? Quero saber quanto ele andou, tá? Não aqui no arco, mas quanto a projeção andou, ou seja, eu quero saber esse tamanho aqui, ó, tá? Pessoal, o que seria esse tamanho? Esse tamanho que ele vai andar sempre é o tamanho do raio, porque ele vai no máximo... Ó, se esse P fosse até aqui, não vai, né? Porque aqui tem mais de um radiano, porque ele diz que a distância que o P anda é no máximo um R. Pessoal, o tamanho 1R em cima do arco simboliza a abertura de um radiano, tá? Eu tô indo bem devagar para explicar bem certinho a questão. O que eu sei? Ó, aqui eu tenho alfa, tá? Eu sei que todo R, tá? Menos esse tamanhico que eu vou chamar de Y, tá? Daqui até aqui,
dá esse meu x, que é a distância que eu tô atrás. Tá beleza? Nota que isso é variável, tá? Se esse P tivesse aqui, o x, daí eu formo de novo um triângulo retângulo. Se tivesse aqui, o x ficaria menor e o y maior. Mas sempre é o raio, que é tudo isso, menos esse pedacinho, que daí dá quanto o P vai andar para frente. Tá vendo isso? Tá, beleza. Se ficou claro isso, tá bom. Quem é esse y? Não sei, mas olhando para cá, ó, eu tenho que um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raio, tá? E o cateto adjacente é o meu y. Então, eu vou usar cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente, y sobre hipotenusa, que é r. Passa o r multiplicando. R vezes cosseno de alfa é igual ao teu y. Então, na realidade, o teu x que tu tá atrás, nota, eu chamei de x esse cara que eu tô atrás, que é a distância que ele anda, que a projeção anda, tá? Tá na horizontal. Seria raio menos o y, que é raio vezes cosseno de alfa. X é igual a raio em evidência, 1 menos cosseno de alfa. Com isso, eu acho que eu já respondo. Sim, seria a letra B, tá? Depois eu volto o vídeo lá e dá uma olhada. Seria a letra B. Mas tá diferente, porque aqui tá alfa. Esse alfa é genérico, é um ângulo. Pessoal, mas esse ângulo tá em radianos, tá? Então vamos pensar um pouco. Como é que eu faço para... Eu vou trazer de novo para cá pra gente relembrar radianos, tá? Vamos supor... O que é radiano? Radiano é uma abertura, tá? Que se refere ao tamanho do raio. Então, por exemplo, esse raio eu não sei quanto é que mede. Essa abertura, esse arco, tá? Essa abertura, esse arco, se tiver o tamanho de um raio, como se eu pegasse o raio e envergasse e botasse aqui, ó, tá? Eu digo que a abertura tem 1 radiano. Ou seja, radianos, a quantidade de radianos se refere à quantidade de raios que dá em cima do arco. Então, vamos supor que eu falo que aqui tem um ângulo de 2 rádi, tá? Esse ângulo alfa aqui é 2 rádi. E o raio é 2, tá? Qual que seria o tamanho desse arco? Eu vou chamar esse arco já de D, porque o D é o que ele chamou ali na... Ele falou que D é a distância que o ponto corre, então é o arco, tá? Pessoal, se aqui tem 2 radianos, quer dizer que aqui o D percorreu 2 vezes o raio, e o raio é 2. Então, nota que o ângulo vezes o tamanho do raio sempre vai dar o teu D. Tá tranquilo isso aqui ou não? Ó, o ângulo em radianos vezes o tamanho do raio dá o tamanho desse arco, tá? Tanto é que se tu pegar raio vezes toda a quantidade de radianos da volta, que seria 2π, dá o quê? O arco completo, que é a circunferência. Circunferência 2πr, tudo bem? Tá aqui a fórmula. Daqui eu tiro o quê? Que ângulo é igual a D dividido por R, tá vendo? É só passar o R dividindo. Daí eu substituo aqui, ó. A minha distância, então, é R, 1 menos cosseno de D vezes R. Não precisava disso, porque Enem eu tô com pressa, tá? Então, eu chegando aqui nessa relação do cosseno de algum ângulo, eu já consigo eliminar. Beleza, então? É isso. Um abraço, beijo do gordo, Rory.